Olá, pessoal! Hoje vamos montar um círculo trigonométrico usando um triângulo equilátero e um quadrado. Vamos começar construindo as formas. O meu círculo trigonométrico será construído usando 10 centímetros de raio. Marcamos aqui o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. O triângulo terá 10 centímetros de lado. Para construir um triângulo equilátero, pegamos a medida e marcamos a mesma distância com o compasso com a ponta seca nas extremidades da base. Depois, é só ligar os 3 vértices. O quadrado terá 10 centímetros de diagonal. Para isso, ele terá lado de medida 5 raiz de 2, pois a diagonal do quadrado mede o lado vezes raiz de 2. Para construir geometricamente uma medida vezes raiz de 2, a gente pode construir um triângulo retângulo isósceles. Se a gente fizer um triângulo com os 2 catetos medindo 5 centímetros, a hipotenusa vai medir 5 raiz de 2. Construímos um quadrado usando essa medida de base. Para ficar bem preciso, eu construí com régua e compasso as 2 perpendiculares à base passando pelos vértices e marquei a medida do lado. Aí, é só conectar as pontas e fechar o quadrado. Agora, vou cortar o quadrado e o triângulo. Vamos começar usando o triângulo. Vamos construir com ele no círculo trigonométrico os ângulos múltiplos de 30 graus. O triângulo equilátero tem os 3 ângulos medindo 60 graus. Se posicionarmos ele aqui, com a base do triângulo no eixo dos cossenos, repare que esse lado marca o ângulo de 60 graus, já que o lado do triângulo é igual ao raio do círculo. Esse raio vamos considerar que mede uma unidade, já que estamos falando de um círculo trigonométrico. Agora olha que interessante! Podemos usar as medidas do triângulo para determinar o seno e o cosseno de 60 graus. Vamos olhar primeiro o cosseno. Quando a gente projeta o vértice na base, como o triângulo é equilátero, a altura vai cair exatamente no meio da base. O cosseno vai ser justamente essa medida, ou seja, meio. E o seno vai ser a altura do triângulo. Lembra que a altura do triângulo equilátero mede o lado vezes raiz de 3 sobre 2? Como o nosso triângulo tem o lado medindo uma unidade, a altura dele mede raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o valor do seno de 60 graus. A gente pode usar o mesmo triângulo para construir o seno e o cosseno de 30 graus também. É só posicionarmos o triângulo dessa forma. Como esse ângulo mede 90 graus e esse mede 60, o ângulo determinado pelo lado do triângulo e o eixo dos cossenos vai medir 30 graus. Agora olha só, a altura do triângulo agora vai ser o valor do cosseno, raiz de 3 sobre 2. E o seno vai ser meio, a metade do lado que está sobre o eixo dos senos. Usando essa mesma lógica, podemos demarcar no círculo inteiro os múltiplos de 30 graus e determinar os seus senos e cossenos. Agora, vamos usar o quadrado para pensar nos múltiplos de 45 graus. Quando traçamos a diagonal do quadrado, o ângulo formado entre ela e o lado é 45, a metade de 90. Vamos calcular o quanto mede o lado desse quadrado quando a diagonal mede uma unidade. Lembrando que na nossa construção, 10 centímetros seria o equivalente a uma unidade. Vamos pensar nesse triângulo retângulo formado por 2 lados e a diagonal. Fazendo Pitágoras, vemos que os lados medem raiz de 2 sobre 2, que é justamente o valor do seno e do cosseno de 45 graus. Olha só! Quando colocamos o quadrado aqui, vemos que esses lados realmente representam o seno e o cosseno de 45 graus. Posicionando o quadrado em todos os quadrantes, podemos demarcar todos os múltiplos de 45 graus. Assim, conseguimos construir no círculo trigonométrico todos os ângulos cujos senos e cossenos precisamos saber. E para lembrar qual que tem o seno meio e qual que tem o seno raiz de 3 sobre 2, você pode imaginar o triângulo equilátero e pensar o que representa o seno do ângulo, a altura ou metade da base. Por exemplo, se pegarmos o ângulo de 300 graus, ele seria desenhado colocando o triângulo bem aqui. O seno dele, então, seria menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno seria meio.